Bem-vindos ao Logística News. Eu sou Ana, e aqui você vai ficar por dentro das principais inovações e tendências que estão transformando o mundo da logística. Este é o seu espaço para entender como as novas tecnologias, a automação e a sustentabilidade estão moldando o futuro do transporte e da cadeia de suprimentos. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema crucial para o comércio global: o futuro dos portos inteligentes e transporte marítimo. Como a digitalização e a automação estão revolucionando a maneira como as mercadorias são movimentadas ao redor do mundo? E quais serão os impactos dessa transformação para empresas e trabalhadores? Então, se você quer se manter atualizado sobre o que há de mais moderno no setor logístico e entender como essas mudanças afetam o dia a dia das operações, você está no lugar certo. Aperte o cinto, porque o Logística News está começando agora. Hoje temos a honra de receber 3 estudantes de engenharia de produção da UFERSA, que vão compartilhar conosco suas perspectivas sobre o futuro dos portos inteligentes e transporte marítimo. Eles são Michel, Paulo e Andresa. Vamos começar com Paulo. Como você está? No seu ponto de vista, o que são portos inteligentes e quais são os principais benefícios dessa transformação para a logística marítima? Olá pessoal, olá Ana, tudo bem? Ok, vamos lá, portos inteligentes, né? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem ilustrativa e sem me aprofundar muito. Portos inteligentes, numa visão geral, eles são terminais que incorporam tecnologias digitais e de automação. Isso para tentar otimizar as operações logísticas e melhorar a eficiência, né, do funcionamento do porto e também, aliado a isso, promover práticas sustentáveis. Eles adotam o uso dessas tecnologias para tentar adaptar, né, as exigências do crescente comércio e viabilizar melhorias e aumento de produtividade. Algumas características desses portos, primeiramente destacando a parte de automação de processos, né? Aí eu exemplificando aqui, eu posso ter em alguns portos guindastes e equipamentos de movimentação de carga que são operados remotamente, ou seja, eu não preciso necessariamente ter o operador da máquina dentro da máquina, né, fazendo a operação. Eu tenho muitas das vezes um operador e uma tela fazendo monitoramento, a operação através de câmeras e joystick, né, um controle remoto. Muitas das vezes essa tela nem no próprio porto não fica, ela fica a quilômetros de distância. Qual a vantagem disso? Eu posso usar o recurso humano mais para a parte de planejamento e operação remota, né? Eu não vou ter o ser humano na área mesmo de operação, né? O que diminui riscos, né, de acidentes e perca humana, né? Eu também posso usar essas tecnologias para, nessa parte da automação, instalando sensores, né, e dispositivos conectados. E você se pergunta aí, como isso é possível? Eu posso instalar esses sensores em alguns equipamentos, né, e também nos containers. Mas para quê? Com eles eu posso ter o monitoramento em tempo real de temperatura, por exemplo. Tem cargas que são sensíveis à temperatura. Localização eu posso ter daquele container, daquele equipamento. Status também, se ele está parado, se ele está em movimento. Isso, lembrando que é transmitido esses dados em tempo real, né, para os operadores. Na parte de manutenção preditiva, eu posso utilizar esses dados coletados, né, para prever falha dos equipamentos. Isso pode permitir que eu tenha uma manutenção mais eficiente, né, o que pode reduzir uma parada inesperada da máquina, uma parada não programada. Isso a gente sabe que gera muito prejuízo na indústria de hoje em dia, não só nos portos. Vamos lá, outra ferramenta que é muito usada nesses portos inteligentes seria a análise do Big Data. Como isso é possível? Eu posso ter uma análise de dados históricos, né? Posso coletar esses dados, criar uma análise de dados históricos e que observa as tendências, né? Para prever necessidades futuras, né? Eu posso ter isso para
servir de apoio ao planejamento, né? A capacidade de recursos também usa muito esse conjunto de dados. Posso ter também a identificação de padrões de anormalidades, né? Que possam indicar problemas e agir antes que eles ocorram, né? Ou se agravem. Outra ferramenta também, eu posso ter plataformas integradas, né? Que elas geram a conexão entre sistemas de frente, né? Autoridades portuárias, stakeholders, através de uma plataforma digital única. Isso pode facilitar a comunicação e a tomada de decisões, né, nesses portos. Também eu posso ter uma proteção de dados mais eficiente, né, porque eu posso ter o uso de medidas robustas, né, de segurança digital para proteger informações sensíveis contra ataques cibernéticos. Eu também posso ter um controle de acesso melhor, porque eu posso optar por sistema de vigilância e controle, onde esses sistemas garantam uma segurança física do porto. E também na parte eu creio que as vantagens que eu posso obter com esse tipo de tecnologia seria o quê? Minimizar os erros, né, operacionais, porque a inclusão dessas tecnologias, tanto na manutenção como na parte de operação, ela diminui o risco de erro humano, né, a falha humana. E a questão de custos, né, eu diminuiria o custo, né, operacional. Tem a parte também de sustentabilidade, né, as práticas ambientais seriam feitas de maneira responsável e atendendo às medidas regulamentares, né? Em resumo, os portos inteligentes eles representam uma evolução significativa na logística marítima, né? Pois eles proporcionam eficiência, uma redução de custos e um compromisso com a sustentabilidade. E é isso, eu espero ter passado de maneira resumida o que são portos inteligentes. Excelente explicação, Paulo. Agora seja bem-vindo, Michel. O que você pode nos falar sobre como os portos inteligentes podem contribuir para um transporte marítimo mais sustentável, e quais são os desafios nesse sentido? Olá, Ana. Olá a todos os ouvintes do Logística News. Muito obrigado pelo convite, né? Então, para a gente entender o contexto, é importante a gente salientar que o transporte marítimo ele é responsável por boa parte do transporte que acontece entre países, né? Por mais que ele seja eficiente, ele tenha menos custo, ele tem um impacto muito significativo ao meio ambiente, com a emissão de carbono, por exemplo, né? Os navios utilizam os combustíveis pesados, que são altamente poluentes. Então, você imagina um porto onde um navio tem que atracar e esperar um longo tempo de carga ou descarga, né? A quantidade de CO2 que é gerado nesse processo, porque o motor vai ficar ligado. Aí você imagina também milhares de navios fazendo isso, né? Então, eis que aí surgem os portos inteligentes, né? Com a automação e a digitalização das operações portuárias, né? Onde é possível optimizar o tempo que os navios ficam atracados, né? Através de sistema IoT, por exemplo, né? Onde eles vão monitorar os fluxos da mercadoria em tempo real, né, sincronizando todas as operações, deixando elas de maneira mais eficiente, né? Isso vai significar que o navio ele vai atracar, descarregar ou carregar de forma muito mais rápida, né? Reduzindo o tempo que esse motor vai ficar ligado. Outro ponto importante também é a questão da gestão energética, né? Muitos portos inteligentes eles estão investindo em energia limpa, como energia solar, energia eólica, justamente para abastecer as suas operações, o que vai fazer uma boa reduzida na pegada de carbono, né, nessas atividades portuárias. Além disso, também, os portos estão implementando tecnologias como o Cold Iron. Esse nome pode soar estranho, mas a ideia é simples. Quando o navio atracar no porto, ele vai poder se conectar diretamente à rede elétrica do mesmo, né? Hoje a maioria dos navios mantém os motores funcionando para gerar energia enquanto estão atracados, né? O que é extremamente poluente. Com o Cold Iron, o navio vai conseguir usar a eletricidade do posto, que em muitos casos vem de fontes renováveis, né? O que reduz significativamente a emissão durante a estadia no porto, né?
Claro, né? Só que tudo isso que eu falei não é tão fácil de ser feito, né? Acontece que tem muitos desafios, né? Um dos maiores obstáculos para a implementação dos postos inteligentes é justamente a questão do custo inicial dessa tecnologia, né? Instalação de infraestrutura para energia renovável, por exemplo, ou para um sistema codiário pode exigir um investimento considerável. E nem todos os portos, especialmente aqueles que em região emergente, vão ter capacidade financeira para fazer essa transição de forma tão rápida, né? O que vai acabar criando uma diferença entre os portos mais avançados tecnologicamente e aqueles que ainda estão começando a adotar essas práticas, né? Além do custo, há também a questão da infraestrutura, né? Muitos portos eles foram construídos há décadas atrás e não foram projetados para lidar com as demandas de uma operação digitalizada e sustentável. Então, para você adaptar essa estrutura ao novo cenário tecnológico, vai exigir um planejamento e, em alguns casos, reconstrução de partes importantes do posto, né? O que pode interromper as operações e gerar muitos custos adicionais. Falando do futuro, a tendência é que muitos portos adotem esse modelo, né? Tanto com o aumento da pressão global por práticas mais sustentáveis, muitas organizações internacionais estão definindo metas para reduzir as emissões no setor marítimo, né? A Organização Marítima Internacional MO, por exemplo, estabeleceu que até 2050 as emissões de gases do efeito estufa de navios devem ser reduzidas pela metade em comparação aos níveis de 2018, né? Então, para alcançar isso, esses portos vão ter que trabalhar juntos para tornar suas operações mais limpas, né? Então, para a gente resumir tudo, né? Os postos inteligentes não vão só melhorar a eficiência das operações logísticas, mas eles também vão desempenhar um papel crucial na sustentabilidade do transporte marítimo, né? Através da redução do carbono, implementação de energia limpa e para criar um futuro mais verde, né, para o comércio global. Claro que vão ter muitos desafios pela frente, né, especialmente em termos de custo e infraestrutura. Mas às medida que mais portos adotem essas tecnologias e regulamentações, isso vai se tornar alguma coisa mais rigorosa. A tendência é que essa sustentabilidade ela se torne parte central do futuro dos portos e do transporte marítimo, né? É muito pequena ainda a parcela de portos inteligentes que existe pelo mundo, mas com certeza daqui para frente eles vão crescer por causa dessa pressão. Excelente! E agora, Andresa, como você analisa os impactos dessa transformação para empresas e trabalhadores? Bom, Ana, é notório, né? É fácil visualizar isso, que essa transformação ela vai acarretar impactos, sejam positivos e negativos, né, para as nossas empresas e trabalhadores, porque a gente sabe que todo lado positivo tem o seu negativo, né? Com o avanço dessas tecnologias, a chegada da automatização, na questão dos processos do porto, as IoTs, como os meninos bem falaram, tudo isso vai trazer lados positivos e lados negativos para as empresas e principalmente para os trabalhadores ali, né? Porque vai ser uma mudança e então eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Se adequar a essa nova realidade. E aí as empresas, a gente sabe que com a operação automatizada e tudo mais, esses serviços eles vão ficar mais rápidos e eficientes. Então, vai aumentar a competitividade do mercado global, né? Porém, além disso tudo, vai ter a redução de custos operacionais. Se a tecnologia chegou para ajudar as empresas, ela vai ajudar de forma de quê? A reduzir esses custos com agilidade maior, né? E aí, as empresas elas vão aproveitar essas oportunidades tecnológicas, essas novas tecnologias, utilizando a logística avançada, sistemas avançados, para gerar o quê? Gerar uns novos modelos de negócios e aumentar a agilidade, como eu falei, né? Com essa automação, com essa utilização desses novos sistemas, vai acarretar o que também para as empresas? A diminuição de falhas humanas, né? Então, quando você está ali fazendo um processo mais braçal, mais manual, é muito fácil ter a questão das falhas humanas. E quando está tudo automatizado, sendo bem
utilizado esses sistemas, essas novas tecnologias, então vai haver a redução do risco de erro, de falha, inclusive a redução de acidentes, né, riscos de acidentes, porque vai diminuir a questão do trabalho braçal, e isso aí vai ser alguns impactos positivos em termos de segurança e conformidade, né? Então, a nossa empresa ela vai estar mais segura, os nossos trabalhadores eles vão estar mais seguros. Então, esse é um dos principais pontos para a questão, pontos positivos, né, para essa transformação. Em relação aos trabalhadores, né, a gente sabe que vai ser bem complicado para eles, porque eles estão acostumados a trabalhar com o braçal, fazendo força manualmente, questão de carregar as cargas, né, e carga e descarga, utilização de guindastes e tudo manual. Com essa automação, os nossos trabalhadores eles vão ter que ser requalificados. Eles vão ter que... Porque, assim, meio que a função deles vai ser trocada por máquinas, né? No caso, uma máquina vai fazer a função de 2 ou 3 trabalhadores. Então, esses trabalhadores, eles mesmos que vão ficar ociosos. A gente pensa assim, né? Mas não, essa máquina, ela precisa de manutenção, ela precisa de monitoramento. Esses sistemas de inteligência artificial, eles precisam estar sempre nesse monitoramento, ver se está tudo indo bem. Então, esses nossos trabalhadores, eles não vão ficar ali desempregados sem a função deles. Na verdade, essa função deles vão ser trocadas. O que era manual, eles agora vão se requalificar, aprender a fazer o quê? Uma nova função, né? Um novo trabalho. Eles vão meio que aprender a monitorar, a fazer a manutenção desses equipamentos, porque esses equipamentos, eles não vão funcionar sozinhos, eles precisam de uma pessoa para estar ali observando, monitorando, fazendo a manutenção. Então, esses trabalhadores, eles vão ter meio que se requalificar, né? E aí, vai haver a questão de minimizar a exposição de condições adversas, né? Como eu falei, vai reduzir os riscos de acidentes. Então, o que antes era manuseado, esses cargas pesadas manualmente, agora vai ter tudo automatizado, com sistemas, com tecnologias, que vai diminuir esses riscos para os nossos trabalhadores. Então, há os pontos positivos e os pontos negativos para esses trabalhadores. Eles vão ter que se requalificar, porém, passar um processo de mudança, aprender coisas novas, porém, eles vão ter a questão de mais segurança e um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro para eles, enquanto empresa, né? Obrigado, Andresa. Chegamos ao final de mais um episódio do Logística News. Gostaria de agradecer aos nossos convidados por compartilharem seus conhecimentos e insights sobre o futuro dos portos inteligentes e do transporte marítimo. Foi um debate muito enriquecedor. Agradeço também a você, que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de seguir o podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!